Boa qualquer parte do dia, esse é o Estudo X Cripto, aqui a gente fala sobre criptoativos com pixel art. E nesse vídeo a gente vai falar sobre uma postagem que eu recomendo a leitura, naturalmente, a nossa última postagem do site falando sobre uma ideia base para os nossos investimentos. A ideia é a seguinte: o sonho de consumo do pessoal é ter sua própria aposentadoria, naturalmente. Se você não for retardado o suficiente para acreditar em coisas do tipo você vai se aposentar porque o Estado vai lhe pagar via INSS, se você não for esse nível de retardado, então você já planeja, não importa a sua idade, mesmo que você seja muito novo, você já planeja hoje que no futuro você vai se aposentar com a renda que você vai gerar e o que vai valorizar dos seus investimentos. Das formas de investimento, a gente sabe que coisas que são atreladas a dólar, que é uma moeda estatal, e que pelo menos é uma moeda que tem algum valor, esse tipo de investimento atrelado ao dólar normalmente não tem bons retornos e não lhe protege da impressão de dinheiro. Fora isso, se a gente for falar de real, por exemplo, ou peso, se você for argentino, ou qualquer outro tipo de porcaria estatal, que nem mesmo tem o valor do dólar, porque o dólar pelo menos ele se valoriza porque tem adoção no mundo inteiro. Então você tem alguma vantagem, mas se for alguma das outras moedas que foram mencionadas que incluem o real, e se você mantém as suas poupanças que você pretende ter investidas para a sua aposentadoria, todas elas lastreadas em real ou em outra porcaria estatal de países subdesenvolvidos, você na verdade é um pouco louco. E se você tem convicção de que esse é o tipo certo de investimento a se fazer para manter sua aposentadoria, então eu aconselho que nem veja esse vídeo, porque você precisa de um tratamento de saúde aí antes disso. Supondo agora que você é uma pessoa com a cabeça um pouquinho mais aberta e que não é tão tapado a ponto de colocar seus bens de aposentadoria lastreados em real, a gente queria lhe introduzir uma aposentadoria feita a partir de criptoativos. Né? Então você pega as suas economias e pô-las em criptoativo, que é uma solução para aposentadoria, já que ela tem o seu lastro em algo que é forte e durável, e apesar da volatilidade que o pessoal fala, mas se você for pegar aí ao longo dos anos, a volatilidade na verdade ele joga para cima e mantém o seu investimento acima da inflação e na verdade lhe dá aí bons retornos, como a gente vai ver a seguir. No artigo lá do site, que vai estar no link na descrição, linkado em algum momento do vídeo aqui embaixo, que eu aconselho a leitura, a gente tem alguns tipos de carteira específicos que você vai fazer a distribuição dos seus bens entre ouro, por exemplo, que é um ativo que você pode confiar no valor dele, ele tem valor intrínseco, e também dos criptoativos, no caso só o Bitcoin. Existe um dos tipos de carteira que ainda estão vinculados ao dólar, até para a gente ir evoluindo no sentido de mostrar às pessoas que isso não vale a pena, mesmo que esteja pouco lastreado em dólar. Mas são 4 tipos de carteiras que a gente criou aqui, hipoteticamente, com investimento inicial de apenas $1.000, e vocês vão ter algumas surpresas no decorrer dos anos. A gente fez um estudo aí de mais ou menos 6 anos de aplicação em 4 tipos de carteira, né? 4 diferentes estratégias com Bitcoin e ouro, e no primeiro caso Bitcoin e dólar, para mostrar qual que seria a valorização durante esses 6 anos. As estratégias tendem a ser diferentes porque o modo de que você vai alocar os ativos na sua carteira diferem, e um alerta aí que você deve ter é que, apesar das criptos terem uma volatilidade alta, normalmente no sentido de valorizar o ativo, a gente tem, por certo, nesses últimos anos, todos esses últimos anos desde que o Bitcoin foi criado, que você tem anos que são chamados inverno cripto, e nesses anos você tem uma desvalorização considerável dos ativos. Então, a variação de estratégia dos tipos de carteira que a gente vai apresentar visam justamente conter os danos no caso do inverno cripto, sendo um dos exemplos, inclusive, de você evitar danos no inverno cripto, alocando seu patrimônio todo, seu capital, no caso esses $1.000 que a gente fez de exemplo, unicamente em ativos que não são o Bitcoin. Então, durante esses anos que se intercalam de 4 em 4 anos, a gente vai e tira o patrimônio de Bitcoin e coloca para os demais ativos, no caso vai ser o ouro.
Sem enrolar mais tanto, vamos começar aqui com a nossa carteira, que é uma carteira conservadora, mas na verdade é uma carteira conservadora de Araque, e a gente chama isso porque, apesar de ser conservador, o tipo de alocação que você vai fazer, ele inclui o dólar também, que a gente sabe que vai sempre se desvalorizar. Então, se a gente tem alguém que ainda considera que pode ser o seu caso, e na verdade é o caso da maior parte das pessoas que considera um tipo de investimento que considere moedas estatais que sempre se desvalorizarão, lembro aqui mais uma vez, mas aí a gente fez essa carteira justamente para começar a introduzir esse tema de uma aposentadoria feita em cripto. Né? Então, nesse caso, você tem três ativos, que é o ouro, o Bitcoin e o dólar, e você mantém aí um terço do seu capital investido em cada um desses três ativos. E sempre que você vira o ano, você pega aquela parcela que é igual ao terço do que valorizou o seu patrimônio e redivide, né, sempre no começo de cada ano. Então, começando aqui a partir de 2017, você pode ver que de 2017 a 2023 você teve uma valorização bastante considerável. Lembrando, sempre pegando a situação que você estava no começo do outro ano e redividindo para colocar um terço do seu patrimônio em cada um desses três ativos. Né? Então, ao final, a gente tem aí um lucro de 821,3% em 3 anos. Eu desafio a qualquer um a pegar qualquer outro tipo de investimento e fazer a comparação para que você tenha uma noção de que, mesmo não se expondo tanto e sendo bastante conservador, nesse caso um conservador de Araque, porque eu uso dólar também, mas você divide a parcela do que corresponde ao terço daquilo que você tem todos os anos, você divide igualmente entre os seus ativos e você vê uma valorização massiva de 821% de 2017 a 2023 nesse caso. Aqui no segundo caso você tem uma carteira conservadora de fato, onde você vai fazer a distribuição do seu capital entre ouro e Bitcoin, não mais em dólar. Então aqui, começando com aqueles $1.000 hipotéticos da outra vez também, você vai pegar sempre no começo do ano, pegar aquela sua situação que estava em relação à valorização dos seus ativos e redistribuir para a parcela que dessa vez conta aí como meio, uma metade, não um meio do seu patrimônio. Então, nesse caso aqui, dessa valorização de carteira conservadora, você teve esse mesmo período analisado e agora esse tipo de divisão diferente e que, por não se expor ao dólar, dessa vez você teve uma valorização de 2002,84%. Veja que tinha uma diferença gigantesca com relação à valorização em dólar, que era de apenas, entre aspas, 821%, né? 821,3%. Agora a gente já parte para carteiras que são mais ousadas e que, nesse caso, é a carteira de Bull Run. Ou seja, durante os anos que não são de baixa do Bitcoin, que já são conhecidos, como eu citei anteriormente, que são os anos de inverno das criptos, em todos esses outros anos você vai manter aqui uma divisão dos seus patrimônios de metade em Bitcoin e metade em ouro. E quando chegam os anos que são de bear market, aí você vai fazer a alocação completa para o ouro, no caso. Ou seja, aqui você teve 2017, você tinha 500 e 500 daqueles $1.000 hipotéticos, e aí o Bitcoin valoriza bastante, como você pode ver aqui no ano de 2018, você chega a ter 7.199,25 dólares daqueles 500, então essa é a valorização, só que aí você pega todo o seu montante e joga para o ouro, já que 2018 conhecidamente foi um dos anos de inverno cripto, e depois de 4 em 4 anos você sempre vai fazer essa mesma coisa. Então aqui, como você pode ver, no ano de 2019 você tinha zero de alocação em Bitcoin, e aí você pega essa parcela que era igual do ano passado, do ano anterior, ou quase igual, já que o ouro não varia tanto, e aí você faz de novo essa divisão de patrimônio em meio a meio. Deu para entender a lógica, né? Então aqui em 2022 aqui vai ser a mesma coisa, você vai tirar a sua exposição de Bitcoin e assim segue. Bom, nesse caso você teve uma valorização de 3.945,93%, que já é bem superior ao outro caso, apenas protegendo o Bitcoin nesses momentos de inverno cripto, né, que é bastante importante, porque você consegue alocar bem melhor aí o seu patrimônio
e você teve uma diferença aí entre os 2.002,84% para 3.945,93%, é mais de 1.000% de diferença apenas protegendo seu Bitcoin. E por fim, você tem aí uma carteira que é Full Bull, né? Ou seja, você sempre vai manter 100% do seu patrimônio em Bitcoin e apenas nos anos de inverno cripto você vai tirar todo o seu patrimônio em Bitcoin e colocar no ouro, né? É uma carteira muito mais ousada e muito mais extrema, como você pode ver, porque você aloca sempre tudo naquilo que teoricamente vai dar mais certo ou menos errado. Mas o resultado dessa carteira, como você pode ver aqui embaixo, na verdade aqui em cima você pode ver que foram 17.600,34%. Então aquele seu $1.000 que você colocou em 2017, se você seguisse esse tipo de alocação de patrimônio, que de novo eu reitero que é muito mais ousado, mas que você teria multiplicado esse valor por 176 vezes, né? Então os seus $1.000 valeriam hoje $176.000. Então, por A mais B, a gente consegue ver que, primeiro, esse tipo de alocação que você tem ativos que realmente valem e não são moedas estatais que vão desvalorizando com o tempo, esse tipo de diversificação de ativos entre cripto e ouro, ele vale muito mais para você fazer um plano de aposentadoria do que as alternativas padrão, não é? Então, inclusive, um desafio que eu faço é que você mesmo possa fazer esse tipo de simulação para que você prove a si mesmo, por A mais B, que você fazer tipos de planos de aposentadoria baseados em economia estatal, em moeda estatal, não vale a pena, e que você é muito mais bem remunerado se você, o quanto antes, se planejar para fazer esse tipo de alocação. E com esse pequeno vídeo aqui de simulação, eu convido de novo a todos que leiam lá no site por detalhes como é que a gente fez esse estudo e como é que a gente fez essa alocação de capital. E com isso eu espero que tenha acendido aí de alguma forma um alerta para planos de aposentadoria que você possa fazer. E também para que você se convença de que o Estado provavelmente não vai lhe dar uma aposentadoria decente, se é que vai lhe dar uma aposentadoria para o futuro, porque simplesmente as contas não fecham. A gente está tendo cada vez mais idosos, cada vez menos pessoas que estão aptas a trabalhar para pagar a aposentadoria das pessoas mais idosas. E então eu faço esse alerta e esse convite para que você comece a refletir para fazer esse tipo de planejamento quanto antes para o seu futuro, que não precisa ser necessariamente, inclusive, quando você estiver idoso para desfrutar do seu plano de aposentadoria, mas quem sabe daqui a 5, 10 anos, dependendo da sua idade também, você já pode ser idoso, mas caso não, você já pode também ter uma renda passiva bastante interessante trabalhando para você. E por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo, nos sigam aí nas nossas redes sociais que vão estar aparecendo na tela. Obrigado, valeu e até mais.